por vezes, mal conseguimos alguma coisa que pretendíamos e logo passamos por um momento de grande dificuldade. É relativamente comum esta história, depois de uma expectativa grande, depois de uma ansiedade em relação a alguma coisa, acontece aquilo que nós tanto queríamos, mas logo a seguir surge um problema que a gente não contava. E normalmente estes problemas criam uma ansiedade maior ainda, não é? Por exemplo, pode ser uma crise de saúde na lua de mel. Tanta expectativa para casar, casam e depois um dos dois fica doente. Isto é comum, acontece muitas vezes. É um problema com uma criança recém-nascida. Tanta expectativa pelo nascimento do bebê e nasce com um problema. E nós ficamos com aquela ansiedade. Ou pode ser um trabalho, tanto tempo à espera de poder ter trabalho. E de repente logo começamos a trabalhar e surge uma coisa inesperada. Enfim, estas adversidades normalmente são piores, num certo sentido, porque vêm numa hora que era para ser de satisfação. E em vez de satisfação vem o momento de angústia. Foi assim com Abrão. Nós lembramos que Deus o manda sair de Ur dos caldeus. Os irmãos lembram-se onde é que fica Ur? Lá no sul do Iraque, não é? Lá tão longe da terra para onde Deus o levaria. E pouco depois ele desloca-se, vai até Harã, ali passa algum tempo, o seu pai morre, Deus fala novamente, ele desloca-se, chega finalmente à terra que Deus tinha lhe dado. Talvez tenham-se passado meses, não sabemos quanto tempo, de expectativa, de caminhada. Será que eu já cheguei? Porque Deus disse, vai para o lugar que eu vou-te mostrar. Deus nunca mais mostrava, ele continuava andando. Até que finalmente Deus diz a ele, olha, chegaste, é esta a terra que eu vou-te dar, é aqui que tu vais ficar, é aqui que tu vais habitar. E ele então, morando como morava, nas tendas, onde recordamos que era a sua habitação, ergue um altar, adora ao Senhor, e assim que acaba, no capítulo 12 de Gênesis, assim que acaba a palavra de adoração, digamos ali, o versículo 10, logo a seguir então diz, e havia fome na terra, e houve fome na terra. Ou seja, mal ele descansou, já veio uma crise, já veio um problema. Bem, irmãos, nós lemos que ele estava acampado numa zona que era equivalente ao deserto do Negueb. Com esta imagem dá para os irmãos perceberem que não era propriamente uma zona muito fácil para ele poder alimentar os seus rebanhos e os seus animais. Havia pouca chuva, é uma zona de pouca chuva. Qualquer alteração do clima pode significar um período de fome, e ele ali tinha que sobreviver junto com os seus rebanhos. É muito provável que ele também dependesse de trocas alimentares com o povo da terra, os cananitas, e que o Senhor de alguma maneira também punisse os cananitas pelo seu pecado, porque isso acontecia com alguma frequência. É interessante, irmãos, que os arqueólogos fizeram um trabalho associado à geologia e identificaram que houve um longo período de fome que terá durado para lá de 100 anos, e que foi ali na transição entre o terceiro e o segundo século antes de Cristo, que, segundo a nossa identificação, é exatamente o período em que Abraão chegou à terra de Canaã. Portanto, ele chega neste período de fome. E este período foi tão longo que ele se estende desde a época de Abraão e vai atingir de uma forma mais aguda o seu neto, Jacó, muito mais tarde. E nós vamos lembrar, e a solução que Abraão vai usar é a mesma que depois o seu neto e os seus descendentes irão usar. Ou seja, Abraão está ali, e o texto bíblico então diz o seguinte, vamos ler Gênesis 12, de 10 a 20, diz assim, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida? Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó,
E foi a mulher tomada para a casa de Faraó e fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo o que tinha. Vamos olhar para este texto, irmãos. Abraão mal chegou à terra e já há um período de fome. E o que é que ele decide? Decidir para o Egito. Olhemos para a sua decisão. Primeiro, é interessante, irmãos, olharmos que Abraão não decide voltar à sua terra. Isso é positivo. Porque normalmente, no momento de uma hora de crise, a nossa tendência natural é buscarmos o seguro, o conforto, o que conhecemos. Portanto, era natural que Abraão, diante desta situação, pudesse concluir: ok, Senhor, trouxeste-me esta terra, disseste que ela vai ser minha, mas não me agradou. Isto é uma terra seca, aqui vou morrer à fome, eu vou voltar para a minha, que é onde eu sei que tenho segurança. Não é isto que acontece, e de alguma maneira podemos dizer que Abraão, ao decidir não voltar à sua terra, ele mostra que não está abrindo mão da promessa e do acordo que fez com o Senhor. Ele também não decide ir para o Egito definitivamente. O texto é curioso, irmãos, não sei como está na sua versão, mas diz assim o versículo 10: e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali. A ideia na versão, no texto original, no hebraico, é que ele vai para o Egito para ficar um tempo. Ele compreendia que o Egito não era para onde ele devia ir, ou seja, não era lá que ele devia ficar. Ele entende que é uma solução temporária, e portanto Abraão demonstra que continua confiando na promessa do Senhor de alguma maneira, ou seja, ele sabe que a terra que ele tem que voltar é a terra de Canaã, mas naquele momento ele percebe que tem que tomar uma decisão. Mas, e muitas vezes é curioso olharmos para o texto, olharmos não somente o que o texto diz, mas algumas coisas que o texto não diz. E aqui não diz em momento algum que diante da crise Abraão procurou a Deus. Ele não perguntou ao Senhor. Ele não confiou em Deus para o sustentar no meio da crise. Tudo bem, podemos dizer que ainda não havia maturidade suficiente. O conhecimento que Abraão tinha de Deus era muito limitado. Nós não podemos colocá-lo na nossa situação, nós temos muito mais vantagens do que Abraão. Mas, de qualquer maneira, isto sobressai no texto. Ou seja, Abraão não busca a orientação do Senhor, não pede ao Senhor sobre o que fazer e, portanto, a sua decisão não é baseada naquilo que o Senhor diz que ele faça ou não faça. Ele desce ao Egito. Era a solução mais natural, era a solução humana, era a solução racional. Sempre quando havia crise em Canaã, buscava-se o Egito. Canaã dependia muito das chuvas, não tinha outra forma de sobreviver, enquanto o Egito tinha as enchentes anuais do Nilo, que fazia com que o delta fosse uma das regiões mais férteis de toda aquela época, a região do mundo. O Egito torna-se o celeiro do mundo mediterrâneo até a época do Império Romano, portanto era ali que se encontrava. Logo, nós tiramos uma lição importante daqui, irmãos. Nem sempre a resposta mais lógica, nem sempre a resposta mais fácil, nem sempre a solução humana é aquilo que Deus tem para nós. Temos a tendência, e nós não devemos abdicar da nossa razão, porque Deus nos deu a razão é para pensar, não é? Se Deus nos deu cabecinha é para pensar, mas só razão não, porque nós não vivemos só pela vista, mas pela fé. Então, a razão, sim, mas sempre submetida ao Senhor. O apóstolo Paulo ensinava aos coríntios que todo o pensamento devia ser submisso a Jesus. Então, mais uma vez, Abraão não está nesta fase ainda, mas nós já estamos. A decisão humana pode não ser a melhor. Senhor, olha, humanamente falando, isto é o lógico. Humanamente falando, Senhor, isto é o que me parece o melhor. É aquilo que é natural, mas é aquilo que tu tens para mim. É isto que tu queres. Seria uma boa pergunta, não é aquela que vai ser feita por Abraão.
Esta história, irmãos, é muito interessante. Não sei se alguma vez os irmãos olharam para esta história, este pequeno episódio de Abraão, e repararam na enorme quantidade de paralelismos entre aquilo que se passa com Abraão pessoalmente e aquilo que vai se passar com a sua descendência como povo. Mas reparem, as semelhanças são enormes. Abraão e o povo, tanto Abraão quanto a sua descendência, vão descer ao Egito por causa de uma fome. Abraão aqui, sozinho ainda, digamos, ou com uma família pequenina. Mais tarde, Jacó e todos os seus descendentes vão descer ao Egito por causa de uma fome. Ambos vão encontrar no Egito comida, em abundância e repouso. De certa maneira, a coisa vai correr bem, pelo menos quando chegam. Mas ambos vão ser colocados em risco pelo povo da terra. Os egípcios não vão reagir da melhor maneira, nem com Abraão, nem com a sua descendência. E nas duas situações, quem corre risco são os machos, são os homens. Abraão corria o risco de ser morto, por causa da beleza de Sara, e na altura, mais tarde, da sua geração, a ordem do faraó vai ser: matem os meninos. Não é? Matem os meninos. Em ambos os casos, é o faraó que é o problema principal da história. Aqui, porque a mulher vai ser tomada, porque o faraó, enfim, acha interessante levá-la. Mais tarde, porque o faraó olha a descendência de Abraão como um povo perigoso. Em ambos os casos, Deus responde à situação do seu povo, tanto de Abraão quanto da família, com pragas. Os egípcios já deviam saber, mas pronto, não se lembraram que os israelitas eram descendentes de Abraão. Mas são pragas das duas vezes que fazem com que o faraó tome a iniciativa. Em ambos os casos, o faraó vai expulsá-los da terra. Aqui Abraão sozinho, mais tarde todo o povo de Israel vão-se embora, não vos quero aqui. E em ambos os casos, eles vão-se embora do Egito, mas ricos. Aqui Abraão sozinho, mais tarde todo o seu povo. É curioso, não é, irmãos? O paralelismo é impressionante, porque é exatamente o que acontece com um, acontece depois com a sua descendência. Abraão então desce ao Egito. O que é que ele encontrou ali, irmãos? Encontrou as pirâmides, o trajeto, vamos lembrar, ele está ali no sul, vai simplesmente descer de Canaã para a região, provavelmente ali, não seria talvez aquela, mas pronto, inicialmente seria por ali. Provavelmente ele foi bem mais para o sul, já vou mostrar aos irmãos porquê. Ele encontrou as pirâmides principais, já estavam lá, já tinham sido edificadas pelas dinastias anteriores do poder egípcio. Era isto que ele procurava, era o Nilo e as suas margens que davam a possibilidade, não é, de tomar conta dos animais, enfim, de ter alimento e água para os seus animais. Uma imagem da época diz que os egípcios vestiam-se mais ou menos assim. Então podemos ter uma ideia de como é que eles se vestiriam quando Abraão chegou ali, e haveria certamente um contraste com ele e as suas roupas próprias da Mesopotâmia. Abraão não confia primeiro no sustento de Deus. Ele não acredita que Deus possa sustentá-lo no meio daquela fome. Segundo, ele não acredita na proteção de Deus. Então ele arranja uma estratégia para proteger-se a si mesmo no caso de quererem levar a sua esposa. Há alguma discussão aqui qual seria a beleza de Sarai, se ela era tão bonita ou se não era, ou se deixava de ser. É assim, irmãos, o texto diz que ela era muito bonita, além do que ela vem de uma outra região do mundo e, portanto, chamava a atenção por causa disso. É curioso, às vezes, quando nós visitamos outros contextos culturais e outros lugares do mundo, aquilo que nos parece extremamente belo, para o povo da terra é comum, não é? É comum. Às vezes fazemos a viagem, chegamos a um lugar e olhamos, e tanta gente bonita, e quando dizemos às pessoas, mas o vosso povo é um povo tão belo, e eles olham para nós com uma cara de quem diz, estamos acostumados a ver estas caras todos os dias. Portanto, Sarai era bonita e era de uma outra raça, ela vinha de uma outra terra. Vamos lembrar que os egípcios são camitas, descendentes de Cã, enquanto que Sarai era semita, descendente de Sem. Portanto, são povos que vão dar origens a belezas diferentes. Além do que, o texto dá-nos a ideia de que Sarai estaria com aproximadamente 65 anos. Tendo em conta o tempo que ela vai viver, ela está mais ou menos no meio da vida. Portanto, é bom termos esta ideia. Quando falamos hoje de uma mulher de 65 anos, não estamos a pensar que ela viva 130.
certo? Mas é mais ou menos o tempo que Sarai vai viver, portanto, vamos imaginar aí que ela está no meio da vida dela. Portanto, temos ainda uma mulher numa época da vida em que pode ser, de facto, muito bonita. A estratégia que é montada, ou a estratégia que é utilizada, esta estratégia já estava pensada antes. A estratégia não foi apenas decidida para este momento. Nós sabemos que esta estratégia foi pensada antes, porque mais tarde, lá na frente, nós vamos encontrar Abraão dizendo, não é? Que ele já tinha tomado essa decisão, e quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará a sua lealdade em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Capítulo 20, versículo 13, num episódio que é exatamente a cópia deste, mas que se passa entre os filisteus. E não, em vez do faraó, vai ser o rei dos filisteus, Abimeleque. Mas a ideia é a mesma, e Abraão aqui explica que essa decisão não foi tomada quando chegam no Egito, mas quando eles saem lá de Ur dos Caldeus, já Abraão tinha tomado esta decisão e tinha pedido isto a Sarai. Portanto, é uma decisão tomada desde cedo. É curioso porque, num certo sentido, aquilo que ele pede para Sara dizer é meia verdade. Ela é ou não é irmã dele? É meio irmã dele. O que nos faz lembrar, irmãos, que a verdade, temos que andar na verdade, mas há muito que se lhe diga. Temos que ter cuidado. A verdade sem amor pode ser profundamente cruel. Às vezes as pessoas usam da verdade de uma forma dura, sem misericórdia, sem compaixão, sem timing, não é? Sem aquela noção de tempo. Na hora que uma pessoa está em dificuldade é que chega e ainda lhe diz uma série de coisas duras. A verdade sem amor, a Bíblia nos diz que para nós como cristãos o princípio maior é o amor. E o apóstolo Paulo diz, falando a verdade em amor. Só porque é verdade pode não ser o momento exato de dizer. E às vezes a pessoa usa de dureza profunda e mesmo crueldade e depois defende-se. Mas era tudo verdade. Era verdade, mas não houve nem um pinguinho de amor. E o apóstolo Paulo diz que se não houver amor, é como se não fosse nada. Então a verdade sem amor, ela pode ser cruel. A verdade pode ser usada para enganar, dependendo da maneira como ela for usada e o sentido que ela é usada. É o caso aqui, era verdade, ele era irmão dela. Só que esta verdade é contada de tal maneira que leva a pessoa a se enganar. Por exemplo, alguém pode dizer assim ao vender um carro, mas este carro é novo. E pode até ser verdade. O carro pode até ser novo. E, no entretanto, ter vindo já com um defeito grave de fábrica. É verdade, mas é dita de maneira a enganar, porque a pessoa sabe que não está a contar tudo e está a usar esta verdade para encobrir outras. Portanto, é preciso ter cuidado. E a verdade, irmãos, pode ser usada para prejudicar. Quantas vezes a gente ouve no meio da igreja a maledicência saindo, e quando nós vamos confrontar a pessoa, meu irmão, minha irmã, anda dizendo isto, anda espalhando isto, anda falando aquilo. Mas é verdade, pastor. Mas não abençoou. Não serviu para abençoar. E às vezes é usada até como uma maneira de me fazer parecer melhor. Tenho que pôr o outro para baixo para ver se eu fico melhor. Meus irmãos, essa não é a maneira correta de usar a verdade. Portanto, cuidado. Não é suficiente dizer, mas é verdade. Nós, como crentes, amamos a verdade, vivemos na verdade, mas o nosso princípio maior é o amor, sob a direção do Espírito. E aqui no caso esta verdade não é clara e nem é honesta. E ela é usada como uma estratégia, desde lá de trás, para de alguma forma tentar proteger Abraão. Mas é uma má estratégia, irmãos. É uma má estratégia. Por várias razões. Primeiro, protegia Abraão, mas não protegia Sara. Abraão ficava protegido, mas e Sara? Ao usar esta estratégia, Abraão protege-se a si mesmo de uma forma um bocado egoísta, mas ele também mostra
pouco apreço por ela. Porque já que ela é só irmã dele, então pode ser levada por qualquer um que chegue com um bocadinho mais de força. E é o que vai acabar acontecendo aqui. Portanto, não era uma boa estratégia. Mostrava uma péssima avaliação da moral local, que não era necessariamente verdadeira. Aliás, a história nos mostra que o faraó, afinal, tinha mais moral, de certa maneira, do que o próprio Abraão, porque vai repreendê-lo. E ao repreendê-lo, fica implícita a colocação do faraó, que era: se eu soubesse que ela era tua mulher, nada disto tinha acontecido. Era tua mulher, muito bem, parabéns, tens uma mulher muito bonita, excelente, feliz és tu, não tem nada a ver com isso. Mas tu não disseste que ela era tua mulher, eu fiquei livre, pensei que ela estava livre. Portanto, foi uma má avaliação da moral do povo. Foi uma fuga da responsabilidade em termos de liderança, irmãos, porque Deus dera a Abraão a liderança, e a liderança exige sacrifício. A verdadeira liderança exige sacrifício e proteção dos liderados. O verdadeiro líder é aquele que assume e defende aquele que eles lidera. Um exemplo clássico é o do Senhor Jesus, lá no jardim do Getsemane. Veio aquela multidão para prendê-lo, e os discípulos estão em risco. E o que é que Jesus faz? Vocês estão à procura de quem? Jesus de Nazaré. Sou eu. Estes aqui não têm nada a ver com a coisa. Isso é liderança, irmãos. Isso é liderança. Dá a cara e protege os seus liderados. É a mim que vocês querem, não precisam de mais nada. Estou eu aqui, estou pronto para ir com vocês, assunto encerrado. E de facto, Jesus é levado preso e nenhum dos seus discípulos sofre qualquer represália, quando seria natural que todos os discípulos fossem presos, porque era assim que normalmente se procedia nestas circunstâncias. Ele usa uma estratégia baseada no medo. E o medo, irmãos, nunca é um bom mestre. O medo tem uma tendência significativa de exagerar as coisas, de fugir das responsabilidades e de nos fazer tomar decisões que são erradas. Nós, que fomos manchados pelo medo depois do pecado, temos que entender que os nossos medos têm que ser entregues ao Senhor. Abraão tem uma estratégia montada que não funciona em última instância, porque Sara é levada. Ela desperta a cobiça e a luxúria dos príncipes. Os príncipes vão gabá-la diante do faraó e o faraó diz: então, vejam lá, a mulher não é casada? Não, ela vem com o irmão, então tragam-na. Tragam-na. Preciso de mais mulheres bonitas no meu harém. Abraão coloca em risco todo o plano da salvação, irmãos. Já pensou neste episódio por este ângulo? O plano de salvação está baseado num filho que ele vai ter com Sara, mas se Sara é tomada por outro homem, todo o plano está em risco. É preciso entendermos que algumas decisões nossas podem colocar em risco coisas que são muito maiores. E o Senhor vai ter que agir. E é bom que entendamos isto nesta história. Essencialmente para proteger o seu próprio plano de salvação. E o que vai acontecer com Abraão não tem a ver com ele. Porque algumas pessoas usam este texto e dizem: pois é, Abraão mentiu, enganou, fez, ainda correu tudo bem. Veja a história corretamente e você vai entender porquê que isto acontece com Abraão. Não teve a ver com aquilo que ele fez, porque evidentemente que Deus não podia apreciar aquilo que ele fez. Sara é levada pelo faraó. O texto diz que ele paga um dote muito significativo por ela. Os irmãos entendam que aquilo que diz aqui no versículo 16 significa o dote que foi pago. Se ela é a irmã dele, ele tem que pagar o dote. Em princípio paga o dote ao pai, se não ao pai, ao irmão mais velho. Então vamos pagar o dote. E ele deu animais e servos e escravos e enriqueceu Abraão com um dote enorme por causa de levar a sua irmã para ser uma das suas muitas esposas e concubinas. Ou seja, coloca tudo em causa. E a palavra diz que Deus vai agir. E o versículo 17 diz: por causa de Sarai, mulher de Abraão. Abraão não faz a sua parte, irmãos. Abraão não protege a sua esposa. Deus é que vai ter que proteger a esposa dele. Porque ele não cumpriu a sua função. Quem seriam os egípcios desta época? Quem seria o faraó desta época?
Nós não temos a certeza absoluta, irmãos, mas sabemos que a época em que Abraão está no Egito é aproximadamente o início do segundo século antes de Cristo, aí por volta de 1900 e qualquer coisa antes de Cristo, é mais ou menos a ideia da data que nós temos. É a época da 12ª dinastia, a 12ª das muitas dinastias que aconteceram no Império do Egito. A 12ª dinastia fez algumas coisas importantes, é uma dinastia muito importante na história do Egito, porque é a dinastia do auge. É uma dinastia de ouro, uma dinastia que teve governantes muito bons, muito sábios, grandes administradores. Foi uma época de desenvolvimento extraordinário da arte, da arquitetura e da administração egípcia. Uma das coisas que eles fizeram foi mudar a capital de Mênfis, lá em cima, para Tebas, cá em baixo. E depois eles ainda mudam outra vez a capital para uma cidade que ficaria aproximadamente a meio termo, sempre junto ao rio Nilo. Esta cidade, que seria a terceira capital da 12ª dinastia, chamava-se Amenenhat Itaui. É uma cidade que até hoje não foi encontrada. Está aí o desafio para os arqueólogos que se candidatem a encontrar a cidade capital da segunda dinastia na região de Fayum, no Egito. Este desafio é para os arqueólogos da igreja. Mas é muito interessante, irmãos, nós lemos a respeito desta época. É uma época áurea para os egípcios. O fundador desta dinastia, que é Amenenhat, que colocou a sua capital em Tebas. Veem, irmãos, porquê é que mostramos isto? Para os irmãos terem uma ideia que Abraão chega a um Egito com distinção. Ele não chega a um lugar qualquer. Vejam a qualidade da cidade que era a capital da dinastia desta época. Amenenhat foi um faraó importante. Eu não estou a dizer que foi este o faraó que lidou com Abraão. Foi um dos da dinastia, portanto eles todos tinham uma aparência relativamente próxima em termos de apresentação pública. A próxima imagem mostra-nos ele fazendo um atendimento. Isto estava dentro de um dos túmulos que foi encontrado. Este é os restos da pirâmide deste primeiro faraó. A pirâmide está em bastante mau estado, nem todas foram lá muito bem preservadas. Uma das figuras que se encontrou dentro do túmulo é esta, é a figura que dá a ideia deste rei em termos de posição, em termos de momento de governo. Isto é só para os irmãos terem alguma imagem com a qual se relacionar. Era comum que os reis egípcios, os faraós, tivessem muitas esposas e concubinas. Enfim, este faraó não seria diferente dos outros. Mais tarde, os faraós vão ter o hábito de casarem-se com as suas próprias irmãs. Uma das personagens mais famosas do Egito, muito tempo depois disto, claro, chamada Cleópatra, era casada com o seu irmão, que por acaso era mais novo do que ela. Mas nesta época isto ainda não era o comum. Portanto, este faraó não era casado com ninguém da sua família, tinha várias esposas. Uma beldade estrangeira acrescentada ao seu harém sempre dava jeito, pelo menos para os dias de ócio. Mas a coisa não correu bem. Não correu bem. O versículo 18 diz que o Senhor feriu a Faraó com grandes pragas. A sua casa também. Nós não sabemos que pragas são. Os autores judeus dizem que podia ser uma doença da pele. Outros dizem que tinha alguma doença venérea. O texto não nos dá a grande ideia, apenas nos fala de grandes pragas, o que significa que não foi nada agradável. E eles identificaram de alguma maneira que aquilo que aconteceu tinha a ver com Sarai. Como? O mais comum é que o faraó procurasse os sábios e pedisse a eles que identificassem porque é que estavam a sofrer aquelas coisas. Ou talvez simplesmente alguém fez a relação. Desde que esta mulher chegou cá à casa, que isto começou a complicar-se. E talvez a própria Sarai, ao ser interrogada, tenha dito: olha, é assim, eu sou irmã dele, mas eu sou só meia irmã, sou também esposa dele. Então é por isto. Os deuses estão-me a punir, porque afinal eu estou a fazer o que não devo. E Abraão, o servo escolhido, o homem que vai ser o pai da nação santa, vai levar um raspanete do faraó. Triste, não é, irmãos? É triste. Mas de vez em quando acontece do crente ter que levar um raspanete do não crente. Às vezes acontece. Às vezes é preciso. O Senhor usa qualquer instrumento para fazer o seu trabalho. Que é que fizeste? Quase faz eco do capítulo 3, quando Deus pergunta a Adão:
Onde é que estás? O que é que fizeste, Adão? E aqui o faraó pergunta a Abraão: o que é que fizeste? Prestaste atenção no que fizeste? E nem o faraó sabia a profundidade da pergunta que estava a fazer a Abraão, porque ela era realmente muito profunda. Mas é uma pergunta repetida na Bíblia tantas vezes, irmãos, porque o Senhor constantemente nos pede autoavaliação. Avalie a sua vida. Veja como é que você está. Presta atenção. Deixa que a sonda do Senhor chegue até ao seu coração, à sua alma, ao seu íntimo e mostre o que é que está a acontecer. E é muito interessante, irmãos, porque o faraó vai literalmente mandar Abraão embora, não é? E a palavra que é usada por ele, o verbo que é usado por ele é sai. Sai. É interessante, irmãos, porque no início do capítulo 12 também há um outro sai. Lembram-se? Capítulo 12, verso 1, quem foi que disse sai? Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão agora está numa outra terra que não é a que Deus mostrou e parece que está a ficar assim um bocado acomodado, confortável, a coisa está a correr bem, a terra tem água, tem comida, ele ganhou mais animais, está a ficar mais rico, está a correr o risco de se acomodar, e Deus usa o faraó para dizer outra vez: sai, vai-te embora daqui. É muito interessante, irmãos, é muito interessante. O Senhor pode usar os instrumentos que Ele quiser para fazer a sua obra. E Abraão sai, rico, como Israel sairá um dia. Uma imagem clássica da possibilidade. Lógico que nós não sabemos como era Abraão, nem como seria o seu tempo de viagem naquele tempo, mas ele sai e leva escravos e riqueza, e nós olhamos para esta história e dizemos assim: pois é, Abraão mentiu, enganou, fez a asneira, meteu o pé na poça e ainda correu tudo bem, ainda saiu com prosperidade. Antes que o irmão se entusiasme, lembre-se que entre os escravos que ele leva do Egito, há uma escrava egípcia que se chama Agar. Não é preciso dizer mais nada. O pecado tem sempre consequências. Sempre consequências. O Senhor não fez Abraão prosperar porque aprovou a sua mentira, mas porque protegia o seu plano de salvação, a sua palavra e a sua promessa, que não podia voltar atrás. Abraão não é abençoado aqui porque fez o bem, mas porque Deus precisava fazer o bem. E lembremos novamente, irmãos, estamos no início. Abraão ainda tem uma revelação muito limitada de Deus. Ele vai crescer, ele vai crescer. Vamos dar-lhe tempo de crescer. Será que ele aprendeu com este episódio? Este episódio, será que lhe passou alguma noção de confiança em Deus, naquilo que o Senhor é capaz de fazer? Será que ele, depois deste episódio, percebeu que afinal de contas pode entregar nas mãos do Senhor o seu futuro? Na semana que vem nós vamos ver, irmãos, vamos ver, se Deus nos der vida e saúde e cá estivermos, vamos ver. O capítulo 13 mostra-nos o que é que se passa com Abraão depois deste episódio, e vamos ver que afinal parece que ele aprendeu, ainda bem, e desta experiência no Egito ele vai tirar lições importantes para o seu comportamento.